Claro, daqui a 3 dias acontece a tão esperada eleição nos Estados Unidos que vai definir quem vai assumir de fato a Casa Branca. Kamala Harris ou Donald Trump? Democratas ou republicanos? Para entender como está essa disputa, quais são os ingredientes que a gente precisa analisar e refletir, vamos conversar a partir de agora com o cientista político Pedro Costa Júnior, a quem agradeço demais pela participação. Pedro, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News mais uma vez. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os amigos e amigas da PAN. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Reta final, momentos decisivos nessa campanha e foi uma semana curiosa por conta daquela declaração de Donald Trump, uma piada de muito mau gosto, né? Piada ofensiva sobre Porto Rico durante um comício em Nova York, naquele famoso espaço de shows e jogos de basquete, Madison Square Garden, chamando o território que pertence aos Estados Unidos como ilha flutuante de lixo. Enfim, li uma porção de declarações, manifestações críticas e reflexões sobre como a adoção de uma postura como essa, ou mesmo uma piada, pode interferir no entendimento de muitos estrangeiros ou não nessa reta final. Enfim, qual é o peso de uma declaração como essa de Donald Trump? Pode ter algum tipo de influência? Perfeito, Cristiano. É só lembrando que foi uma declaração de um comediante que estava no comício de Donald Trump em Nova York. Perfeito. Não foi mesmo uma declaração do ex-presidente, agora candidato Donald Trump, mas de um comediante, né? Claro, acaba tendo um impacto, tem um peso, porque isso se torna repercutido em toda a mídia, o tempo todo, em vários canais, e é usado de todas as maneiras, é usado pela campanha democrata, por Kamala Harris, tem um impacto no público latino, que é cerca de, tem uma porcentagem expressiva nos Estados Unidos, e que Donald Trump tem ali crescido desde 2016, quando ele foi candidato pela primeira vez. O público latino, o eleitorado latino é um eleitorado predominantemente democrata, continua democrata. Os democratas vencem historicamente lá, venceram em 16 com Hillary Clinton, venceram em 20 com Joe Biden, em ambas as eleições venceram de Trump, e esse ano vão vencer de novo, certamente, né? Isso é um dado, digamos assim. A grande questão é que Trump tem diminuído a margem de derrota dos republicanos, que historicamente não vencem no público latino. Então, se compararmos com 16 a 20, Trump foi o presidente republicano que mais teve votos no público latino e, anteriormente, de todos os candidatos republicanos nas últimas décadas. E a tendência é que nessa eleição ele avance mais, ou seja o candidato republicano que mais tenha votos no público latino. Então, essa piada, realmente, ela vem num mau momento e pega muito mal. Agora, tão mal contra a piada, ou ainda mais, em outra proporção, foi a resposta do presidente Joe Biden, né, que ainda é presidente dos Estados Unidos, muitas pessoas se esquecem ainda, mas ele ainda é o presidente dos Estados Unidos, que respondeu, né, de uma maneira muito infeliz, eu diria, que um lixo são todos os eleitores que votam em Donald Trump. Obviamente pegou muito mal, porque como é um país muito polarizado, assim como as democracias ocidentais em geral estão muito polarizadas, então metade da população vota em Trump, metade vota contra Trump. Ou seja, ele chamou metade da população de lixo. E isso remete, e isso é muito importante, Cristiano, a 2016, quando Hillary Clinton deu uma famigerada e célebre declaração que se atribui à derrota dela a Trump. A 16, a essa declaração, não a ela especificamente, mas ela era o espírito da campanha naquele momento, em que Hillary Clinton se referiu aos eleitores de Donald Trump como aqueles deploráveis, como eleitores deploráveis que votavam em Donald Trump. E Joe Biden faz a mesma coisa agora, nesse momento, chamando de lixo quem vota em Donald Trump. E isso pegou muito mal. Pois é, antes de chamar os nossos comentaristas, só reforçando, depois dessa polêmica por conta daquela fala do comediante, ele chegou a mencionar também até um projeto que poderia estipular uma pena de morte a um imigrante que cometeu um assassinato contra um norte-americano, e isso também repercutiu demais. Agora, há pouco, eu discuti com o nosso comentarista e também
o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, fazendo uma reflexão sobre as últimas pesquisas que colocam até Kamala Harris numericamente à frente, só que os dois empatados, se a gente colocar a margem de erro, mas também a análise de muitos comentaristas políticos que dizem que o momento de Donald Trump é melhor, que teria uma atmosfera positiva para Donald Trump. Que momento é esse, essa reta final de campanha? Por que ele estaria em um momento melhor do que Kamala Harris? Veja, aí tem uma questão importante para olhar numericamente por que esse momento é melhor, do ponto de vista numérico, porque se eles estiverem empatados, ou mesmo com uma ligeira vantagem de Kamala Harris, como aponta as pesquisas, ou empate técnico, ou algumas vão dar uma ligeira vantagem de Kamala Harris, ainda assim, Donald Trump ele é vencedor no colégio eleitoral. O número mágico aí é 3%. Então, nós temos dois números para trabalhar as eleições norte-americanas, 270 e 3%. Os dois números que todo mundo tem que ficar atento aí a partir de terça-feira. 270, como explicou muito bem aí o Fabrício, é o número de delegados no colégio eleitoral, porque ao todo são 538 delegados. Quem chegar em 270 primeiro, vence as eleições e é isso que importa, os 270 delegados. É eles que decidem quem vence ou não. Agora, esses delegados são decididos através do voto direto. E pela própria configuração demográfica dos Estados Unidos, que sofreu algumas alterações nas últimas décadas, é muito improvável que um candidato republicano vença no voto direto. Desde 2006, os republicanos não vencem mais no voto direto, ou seja, desde que Bush foi eleito em 2006. Não significa que Donald Trump não possa vencer no voto direto dessa vez. Inclusive, há uma expectativa por parte da campanha de Trump que ele possa vencer nos dois. Mas seria uma surpresa, seria uma vitória avassaladora se ele vencesse nos dois. Há uma tendência, digamos, entre aspas, natural, porque, como todo mundo sabe, a urna é uma caixa de surpresa, mas de que Kamala Harris vença, os democratas vençam no voto direto e Donald Trump possa vencer no colégio eleitoral. Para isso, o número são 3%. Ou seja, Kamala Harris teria que estar vencendo nesse momento com 3% ou mais de distância. Isso não aparece nas pesquisas. Então, 2016, Hillary Clinton venceu com 2% no voto direto. Ela perde no colégio eleitoral. Trump tem mais de 270 delegados, tem 270 delegados. Em 2020, Joe Biden vence com 4 pontos. É o suficiente. Ele tem mais de 270 delegados, tem mais de 305 delegados. Donald Trump perde. Então, esse momento, essa fotografia, dá a Donald Trump essa confiança. Pedro Costa Júnior, cientista político, em destaque às eleições norte-americanas. Pedro, peço licença, vou chamar os nossos comentaristas. Cristiano Vilela fará a próxima. Você, Vilela. Boa noite, Pedro. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Pedro, nós tivemos uma declaração ontem, anteontem, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, dando um indicativo de um certo apoio à candidata democrata Kamala Harris. Na sua visão, essa declaração de um presidente da República Brasileira, ela é oportuna, ela pode causar algum tipo de embaraço para o governo brasileiro diante de uma eventual vitória de Donald Trump? Boa noite, Cristiano. Uma ótima pergunta. Vamos lembrar que nas eleições passadas, o ex-presidente era, então, presidente, o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na campanha em que era Trump e Joe Biden, também assumiu uma posição naquele momento. Ele acabou assumindo a posição de Donald Trump, que também acabou sendo derrotado. Lula, ele faz algo semelhante. O presidente Lula, nesse momento, faz algo semelhante. Ele assume um dos lados. Né? Isso se deve, historicamente, tradicionalmente, nós sabemos que isso não é o habitual, que as relações são de Estado a Estado, não são de governo a governo. No entanto, tanto o Bolsonaro como o Lula acabam assumindo essa posição em um ambiente que nós temos uma polarização extrema não só aqui no Brasil, uma polarização extrema também nos Estados Unidos, aliás, que vem muito de lá, e que é uma polarização, digamos, das democracias ocidentais todas. Ela está na Argentina, ela está no Brasil, ela está no Chile, ela está no Peru, ela está na Europa, ela está na França, está em todos os lugares.
Então, digamos, é uma posição do nosso tempo do mundo. E a partir daí, me parece estratégico, né, essa posição do presidente Lula, certamente do seu assessor especial, Celso Amorim, e também do chanceler, o Mauro Vieira, para adotar a política externa para os próximos anos de aproximação ou maior diálogo e aproximação com o eventual governo Harris-Walz, numa eventual eleição e continuidade, portanto, de governo de Kamala Harris, ou um governo, digamos, com uma certa, vamos chamar assim, equidistância pragmática numa eventual vitória de Donald Trump e de Day Vance, né? Um governo Trump-Vance. Para fechar, você, Fabrício Nainski. Pedro, prazer falar com você aqui no Jornal Jovem Pan. Existe uma avaliação das campanhas, as duas campanhas, que eles estão enfrentando o melhor candidato que eles podiam enfrentar no sentido de fragilidade. Os democratas acreditam que o melhor cenário era enfrentar Donald Trump e os republicanos acreditam que o melhor cenário era enfrentar Kamala Harris. Você acredita que essa é uma campanha de rejeição entre os candidatos? E, se sim, você acredita que isso empobrece a campanha eleitoral de uma maneira geral? Olha, Fábio, satisfação revê-lo. Mais uma vez, num momento de altíssima polaridade, né, a rejeição sempre vai pesar. O que nós temos visto, desde que as democracias ocidentais se tornaram muito polarizadas, é que o candidato que chega é um candidato que tem alta rejeição. Ele tem alta rejeição de um lado e, obviamente, vai ter alta aprovação de outro. Por quê? Porque o centro ele foi esmagado. Não existe mais centro. O centro ele ficou muito fragilizado. Ele não tem força para chegar no segundo turno. Veja qual que é o discurso do centro, né? No segundo turno eu venceria qualquer um dos dois candidatos. Tudo bem, cara pálida, mas antes disso você tem que passar pelo primeiro turno, né? Nos Estados Unidos, basicamente, são dois partidos. Esse é o discurso, enfim, que se adota lá nas prévias, né? Que Donald Trump, ele é um candidato que seria o melhor para os democratas derrotarem, porque ele é muito impopular. Mas Donald Trump era muito impopular e muito rejeitado, mas venceu em 2016, contra todas as probabilidades. E em 2020, ele foi derrotado, mas ele é o segundo presidente que mais teve votos na história dos Estados Unidos. Ele só perde para Joe Biden. Por quê? Porque esse momento também favorece uma certa atividade política por parte dessas militâncias que se tornam muito engajadas. Então, são 70 milhões de norte-americanos que foram votar de lado a lado nas últimas eleições. Espera-se que o número seja muito alto dessa vez também. Então, eu acho que tem vários elementos para se olhar desse lado. E o discurso do vencedor, ele vai mudar depois, né? No sentido de que, olha, se Trump vencer, ele não era, de fato, o candidato mais fácil de ser derrotado, e o mesmo vai ser atribuído a Kamala Harris, mostrando que foi, na verdade, uma escolha, enfim, acertada dos democratas, e se ela perder, aí sim ela teria sido a pior escolha. Então, como diria Nicolau Maquiavel, vai ser o resultado final, os vencedores é que vão decidir o discurso. As eleições norte-americanas em destaque nessa entrevista especial com o cientista político Pedro Costa Júnior, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Pedro, grande abraço, boa noite e até a próxima. Boa noite, Cristiano. Um prazer estar aqui sempre com vocês na Jovem Pan. Abraço. Tchau, tchau.